Crise diplomática. Lula retira embaixador brasileiro de Israel. E você vai ver também. Israel dá prazo até 10 de março para Hamas libertar reféns. Polícia Federal intima Bolsonaro a prestar depoimento na quinta-feira. Defesa do ex-presidente pede para que data seja adiada. Pesquisa mostra que de cada 10 pacientes internados na UTI, um é por erro hospitalar. Policiais fantasiados de Chapolin Colorado prendem ladrões de celular em São Paulo. Tudo isso você confere a partir de agora no Jornal das 18h30. Olá, seja muito bem-vindo. Nós estamos ao vivo. São 18 horas e 33 minutos pelo horário de Brasília. Eu sou o Kleber Werneck e a partir de agora você confere comigo as notícias do Brasil e do mundo desta segunda-feira. E olha só, a gente começa falando que o governo de Israel anunciou hoje que o presidente Lula é persona non grata no país. A declaração foi feita após a fala de Lula, que comparou os ataques de Israel contra o Hamas na faixa de Gaza ao holocausto promovido pela Alemanha nazista. O ministro de Relações Exteriores israelense também exigiu que o presidente brasileiro se retrate. Após declarações polêmicas do presidente Lula, o ministro das Relações Exteriores de Israel, Israel Katz, convocou uma reunião com o embaixador brasileiro Frederico Meyer. O encontro aconteceu na manhã de hoje no Museu do Holocausto, em Jerusalém. O ministro declarou que o presidente brasileiro é persona non grata no país, até que se desculpe por suas declarações sobre a ofensiva israelense na faixa de Gaza. Acho que as coisas que o presidente disse não são dignas da nação brasileira, que é uma nação gloriosa, e principalmente não são dignas das profundas relações de amizade entre o Estado brasileiro e o Estado de Israel. Além disso, exijo que retire suas palavras e peça desculpas. Até então, ele é persona non grata no nosso país. O presidente brasileiro comparou a operação militar de Israel na faixa de Gaza com um extermínio de judeus realizado por Hitler na Alemanha nazista, o Holocausto. As declarações foram dadas no domingo, durante uma conversa com jornalistas na Etiópia. O que está acontecendo na faixa de Gaza com o povo palestino não existe nenhum outro momento histórico. Aliás, existiu quando Hitler resolveu matar os judeus. As coisas ditas pelo presidente Lula quando comparou a guerra justa do Estado de Israel contra o Hamas, que assassinou e massacrou judeus, a Hitler e aos nazistas são uma vergonha e são um severo ataque antissemita ao povo judeu e ao Estado de Israel. O primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu também classificou os comentários de Lula de vergonhosos e graves. Olha, e em meio a essa crise diplomática, o Brasil também tomou medidas contra Israel. O governo brasileiro decidiu chamar de volta ao país o embaixador do Brasil em Tel Aviv. Acompanhe. Em meio à crise diplomática com o governo de Israel, o presidente Lula se reuniu no Palácio da Alvorada com o assessor especial da presidência, Celso Amorim. Os ministros Paulo Pimenta, da Secretaria de Comunicação Social, e Alexandre Padilha, das Relações Institucionais, também participaram. Apesar da exigência de Israel de retratação, Lula quer manter o posicionamento contra as ações do governo israelense, mas quer reforçar que a crítica não se estende ao povo judeu. Amorim confirmou que Lula não vai pedir desculpas por criticar o conflito em Gaza. Durante um evento em São Paulo, o vice-presidente Geraldo Alckmin afirmou que Lula condenou como terrorismo as ações do grupo Hamas e quer paz por meio de um cessar-fogo. Já a primeira-dama Rosângela da Silva se manifestou nas redes sociais. Segundo Janja, a fala de Lula se referiu ao governo genocida de Israel e não ao povo judeu. Ela pediu honestidade nas análises da declaração do presidente da República. E no campo de batalha, o clima está cada vez mais acirrado. Hoje, Israel deu um prazo até o dia 10 de março para que o Hamas liberte os reféns que ainda estão em poder do grupo terrorista. De acordo com Benny Gantz, ministro do Gabinete de Guerra de Israel,
A cidade de Rafah, onde fica o portão de passagem para o Egito, no qual milhares de palestinos têm conseguido se salvar do conflito entre Israel e o Hamas, será palco de um forte ataque. The world must know. And Hamas leaders must... Isso acontecerá se o grupo extremista não libertar reféns até 10 de março, o início de uma festa religiosa no mês sagrado para os muçulmanos. O mundo deve saber e os líderes do Hamas devem saber. Se até o Ramadã nossos reféns não estiverem em casa, os combates continuarão em todos os lugares, incluindo a área de Rafah, prometeu Gantz durante uma conferência de líderes judeus americanos. Governos estrangeiros têm pedido que Israel evite atacar Rafah, a última cidade na faixa de Gaza que não foi invadida por tropas terrestres nos 4 meses de guerra. Esta é a primeira vez que o governo israelense estabelece um prazo para sua ofensiva à cidade, onde estão refugiados a maioria dos palestinos deslocados. Vamos agora com as notícias nacionais. A Polícia Federal intimou o ex-presidente Jair Bolsonaro a prestar depoimento na próxima quinta-feira. O interrogatório faz parte do inquérito que apura um suposto plano de golpe no governo. Mas a defesa de Bolsonaro já pediu que a data seja adiada. O pedido foi encaminhado ao Supremo Tribunal Federal, o STF. E a alegação é que o depoimento não pode acontecer porque os advogados ainda não tiveram acesso total ao processo. A defesa afirma ainda que o ex-presidente tem total interesse em colaborar com as investigações e provar sua inocência. Outros investigados, incluindo dois ex-assessores do ex-presidente, também foram intimados a comparecer na PF no mesmo dia. E a gente fala de economia agora. O Índice de Atividade Econômica do Banco Central, que é considerado a prévia do Produto Interno Bruto, registrou expansão de 2,45% em 2023, na comparação com o ano anterior. O ritmo de alta mostrou desaceleração em relação a 2022, quando houve uma expansão maior de 2,77%, apesar do crescimento em 2023. O número oficial do PIB de 2023 será divulgado somente no dia 1º de março pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. Em 2022, o número registrou um crescimento de 3%. A desaceleração da economia apontada pelo Banco Central em 2023 aconteceu em um cenário de juros elevados para combater pressões inflacionárias na maior parte do ano. No ano passado, a taxa Selic começou a recuar somente em agosto, quando passou de 13,75% para 13,25% ao ano. Desde então, já foram feitas 5 reduções seguidas pelo Banco Central e atualmente a taxa está em 11,25% ao ano. O produto interno bruto é a soma de todos os bens e serviços feitos no país, independentemente da nacionalidade de quem os produz, e serve para medir o comportamento da economia brasileira. E mais de 2 milhões de pessoas se inscreveram no Concurso Público Nacional Unificado, que também está sendo chamado de Enem dos concursos. Esse, aliás, já é o maior certame da história do país. Esse número inclui candidatos que são isentos do pagamento de taxas e também os inscritos que tiveram o pagamento aprovado. O prazo para o pagamento da guia de recolhimento da União acabou na sexta-feira. O concurso fará a seleção de 6.640 servidores para 21 órgãos públicos federais. As inscrições foram abertas em 19 de janeiro e se encerraram no dia 9 de fevereiro. E olha só, a previsão em São Paulo, deve ser de mais temporal até o fim de março. Nos últimos dias, o estado sofreu bastante com os estragos causados pela chuva. Quem traz mais informações é o repórter Marcos Marinho. Há pouco mais de um mês para o fim do verão, finalmente a estação se encontra da forma como muitos conhecem,
com um dia ensolarado na parte da manhã e pancadas de chuvas intensas na parte da tarde. Para essa semana, a previsão do tempo para o estado de São Paulo, mais precisamente, aponta um clima semelhante ao que ocorreu na semana anterior, segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas da Prefeitura de São Paulo. Essas mudanças do tempo têm potencial para a formação de alagamentos, quedas de árvores e elevação do nível de pequenos rios e córregos, o que pode gerar também transbordamentos. Com relação à temperatura, as cidades da Grande São Paulo devem ter mínimas variando entre 19 e 21 graus nas madrugadas e máximas de até 32. E a permanência do ciclone subtropical no Oceano Atlântico, que gera a chuva, os ventos fortes e as ondas em torno dos 3 metros, preocupa principalmente as autoridades de São Paulo. Isso porque, há exatamente um ano, no dia 19 de fevereiro do ano passado, as fortes chuvas que atingiram São Sebastião, no litoral norte do estado paulista, deixaram 64 pessoas mortas e cerca de 3.000 desabrigadas. O receio é que, novamente, situações como essas aconteçam e afetem diretamente os moradores locais. E para dar uma resposta à população, nesta segunda-feira, o governo de São Paulo entregou 518 imóveis no bairro Baleia Verde, em São Sebastião. Segundo o governo paulista, são 704 unidades habitacionais. Mesmo com atrasos na obra, que deveriam ter sido entregues em agosto do ano passado, o governo de Tarcísio afirmou que a construção foi em tempo recorde. As casas e apartamentos vão atender as famílias que ficaram desabrigadas após os deslizamentos que ocorreram há exatamente um ano no município. No total, foram investidos 210 milhões de reais em habitações. E veja a seguir, pesquisa mostra que de cada 10 pacientes internados na UTI, um é por erro hospitalar. E ainda, policiais disfarçados de Chapolin Colorado prendem ladrões de celular. Nós voltamos já. Olá, mais uma vez, seja muito bem-vindo. Nós estamos de volta aí ao vivo. São 18 horas e 46 minutos pelo horário de Brasília. E foi enterrado hoje em São Paulo o corpo do empresário Abílio Diniz, que morreu ontem aos 87 anos, vítima de insuficiência respiratória em função de uma pneumonite. Grandes empresários brasileiros, políticos e admiradores prestaram suas últimas homenagens ao ex-presidente do Grupo Pão de Açúcar em velório realizado no Salão Nobre do Estádio Morumbis, do São Paulo Futebol Clube, aliás, time de coração do empresário. Às 15 horas, os portões foram fechados ao público para um momento reservado à família, e o corpo deixou o estádio às 16 horas para o sepultamento, também reservado apenas aos familiares. Diniz ficou internado por um mês no Hospital Albert Einstein, na zona sul da capital paulista. Ele deixa 5 filhos, esposa, netos e bisnetos. E olha só, a gente continua falando de saúde e com alerta. Uma pesquisa feita em São Paulo mostra que de cada 10 pacientes que deram entrada na UTI, um foi por erro hospitalar. Quem traz mais informações é a repórter Maria Clara Leite. A pesquisa feita por médicos intensivistas, que são aqueles especialistas em pacientes em estado crítico, analisou o impacto dos eventos adversos em leitos de 2 unidades de terapia intensiva do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, aqui na capital paulista. E o que são esses eventos adversos? Podem ser os danos à saúde decorrentes da ação de profissionais, perfurações acidentais, objetos deixados dentro dos corpos, erros de dosagens, falta de insumos, líquidos contaminados, quedas, procedimentos mal sucedidos ou qualquer outro processo inadequado em um ambiente hospitalar.
Os pesquisadores analisaram pacientes atendidos nessas UTIs no período de 1 ano, de outubro de 2017 a outubro de 2018. Ao todo, 510 internações foram monitoradas, do começo ao fim do atendimento, ou seja, até a alta hospitalar, transferência ou morte. No período da análise, as 2 UTIs adultas tinham um total de 19 leitos. Sempre tinha um enfermeiro e um médico para atender um total de 5 internados. E tinha também um técnico de enfermagem para cada 2 pacientes. E o resultado foi o seguinte: 62 pacientes dos 510 foram parar na UTI por relação com o evento adverso. 70,9% desses eventos poderiam ter sido evitados ou prevenidos. 50 pessoas foram admitidas na UTI unicamente por culpa do evento adverso. E outras 12 pessoas estavam lá também por algum erro médico, mas não necessariamente só por esse motivo. E aí esses pacientes que foram para a UTI após algum evento adverso geraram exames adicionais em 88% dos casos. 75% deles receberam medicações extras e 48% precisaram de procedimentos adicionais. E 4 motivos principais foram encontrados como possíveis causadores desses eventos adversos. Os procedimentos, como complicações relacionadas a cirurgias, endoscopias, passagem de catéteres, entre outros, infecções hospitalares, reações alérgicas ou outros efeitos colaterais de medicamentos e a infraestrutura, ou seja, atraso ou indisponibilidade de métodos de diagnóstico ou tratamento. O estudo concluiu que os eventos adversos foram relevantes para as internações nas UTIs. O resultado do levantamento foi publicado no periódico Journal of Critical Care no mês de janeiro. E segunda-feira é dia de esportes aqui no Jornal das 18h30. E quem traz as informações, como sempre, é ele, Leonardo Félix. Boa noite, Léo. E o assunto dessa segunda-feira, sem dúvida nenhuma, é o derby. O clássico paulista Palmeiras e Corinthians, que, aliás, serviu de alento para a imensa torcida corintiana, não é mesmo, Léo? É isso mesmo, Kleber. Seja bem-vindo de volta. Boa noite para você, boa noite a Muito todos obrigado. Que nos acompanham aqui no Jornal das 6h30. Tem aquela maneira de falar, né, Kleber? Pode ser o copo meio cheio, meio vazio, né? Para a torcida do Corinthians, com certeza esse alento, essa esperança. O Corinthians que vinha de uma sequência muito ruim no Campeonato Paulista, trocou de técnico, o Antônio Oliveira assumiu, veio do Cuiabá e o time vem ganhando corpo, vem jogando de forma mais aguerrida, mais organizada e vem pontuando. A gente pode falar pelo copo mais cheio, sair de uma desvantagem de 2-0 até os 87 minutos da partida, jogando com menos 2 jogadores, realmente é motivo de comemoração e muita festa para a torcida do Timão esse empate, né? Primeiro aí, quem marcou foi o Yuri Alberto, já aos 87 minutos, e já bem no finzinho o Rodrigo Garro fez aí um gol de falta, e acredito que tenha sido uma falha aí do goleiro Everton, né? Mas não importa, o Corinthians pontuou. E Kleber, o copo meio vazio é o seguinte: o Corinthians ainda é o lanterna do seu grupo, tem 10 pontos, está 4 pontos atrás da segunda colocação da zona de classificação para a próxima fase do Campeonato Paulista. Então tem muita coisa ainda para melhorar, muita coisa para evoluir, reforços estão chegando e o técnico Antônio Oliveira tem muito trabalho para essa temporada. E falando pelo lado do Palmeiras, a torcida saiu na bronca, não é verdade? Jogando com mais 2 jogadores, né, com essa vantagem numérica, 2-0 no placar, a melhor equipe do Brasil deu mole e deixou o seu arquirrival empatar aí e realmente saiu com aquele gosto mais saboroso, digamos assim, aquele gostinho de vitória desse empate, Kleber. Léo, independente do que vai acontecer daqui para frente, esse jogo já entrou para a história, né, Léo? E um dos motivos foi um fato incomum. O zagueiro Gustavo Henrique acabou fazendo história também ao ir para o gol alvinegro. Conta mais detalhes de como isso aconteceu, Léo. É verdade, Kleber. A gente já conferiu aí algumas imagens. No lance aí o Cássio tentou impedir o ataque do Palmeiras, ataque de perigo aí, clara oportunidade de gol, e foi expulso, né? Com razão. E aí, sem ter um goleiro para substituir, afinal de contas, as substituições já tinham sido feitas. O Yuri Alberto também já tinha saído machucado, inclusive preocupa aí para a reta final do Paulistão, tá com a fissura
na costela. O jogador Gustavo Henrique teve que assumir o gol, colocar as luvas, ficar ali com a camisa do goleiro, a camisa do Cássio e defender nos últimos minutos, faltando 10 minutos aí mais ou menos para terminar o gol corintiano. E ele não foi o primeiro, não é verdade, Kleber? A gente falando em off aqui, a gente lembra do Gaúcho, ex-atacante do Palmeiras e do Flamengo, o próprio Pelé, que fez história em 1959, o Harry Kane, o Diego Souza, o Edmundo, muitos outros jogadores, Felipe Melo também tiveram essa situação e fizeram história também. Tá certo, Léo. Parece até aquelas peladas que a gente jogava quando era moleque. Vai no gol, vai na linha, vai no gol, vai na linha. Mas acontece também no futebol profissional, apesar de ser incomum, né, Léo? É verdade. Normalmente quem é ruim de bola que vai pro gol, né? Na pelada, né, Kleber? Verdade, Léo. Mais uma vez aí, muito obrigado pela sua participação e essa excelente leitura desse grande clássico. Valeu, grande abraço, até a próxima. Boa noite para todo mundo. Olha só, a gente muda de assunto agora. Presta atenção nessa notícia. O roubo de celulares está tão grande em São Paulo que foi preciso a ajuda de um super-herói. Isso porque policiais se fantasiaram, olha só, de Chapolin Colorado para participar de uma festa de rua e prender os bandidos. A ideia deu muito certo. 2 mulheres e 2 homens foram presos e 6 celulares que haviam sido furtados foram recuperados. Durante o último feriado, várias ações desse tipo também foram realizadas nas ruas da capital paulista. E, ao todo, 59 criminosos foram presos e foram apreendidos 189 celulares e 598 cartões bancários. Como dizia o Chapolin Colorado no seriado, eles não contavam com a astúcia dos policiais. É isso aí, o Jornal das 18h30 fica por aqui e você acompanha agora outras informações durante a nossa programação. Uma ótima noite e até amanhã.